beleza? Estamos aqui gravando mais um vídeo para você. Dessa vez vamos tratar da Revolução Industrial. Mas antes de curtir a aula, eu quero que você vá aí embaixo e se inscreva, clique e dê um like no vídeo e nos ajude a produzir cada vez mais conteúdos para você. Lembrando que esse assunto, a Revolução Industrial, é um tema recorrente nos vestibulares e Enem. Então, faça bom proveito. Vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o blog do professor Vinícius e hoje vamos tratar do tema Revolução Industrial. Mais precisamente, vamos falar da primeira fase da Revolução Industrial, que foi dos anos 1760 a 1840. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, ou seja, novas invenções, novas máquinas surgiram que ajudou a desenvolver o comércio e dessa forma mudou também a forma de produção e as relações trabalhistas. Então o que acontece? Vamos tentar entender o que acontecia na Inglaterra naquela época, ou seja, qual o contexto histórico. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial, ou seja, por que a Inglaterra foi o primeiro país a ter máquinas nas fábricas, a mudar a sua forma de produção, a mudar suas relações de trabalho. Então, o primeiro motivo que levou a Inglaterra a realizar a Revolução Industrial foi o poder político, que criou condições propícias para o desenvolvimento econômico. Vamos tentar entender isso. Alguns anos antes da Revolução Industrial, ocorreu na Inglaterra a chamada Revolução Gloriosa. A Inglaterra era uma monarquia absolutista, ou seja, todo o poder e decisões estava nas mãos do rei. Só que com isso, o rei tomava decisões que agradavam somente à nobreza e ia de encontro aos interesses da burguesia. Então, essa revolução trouxe uma mudança. A Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia, que é o empresariado, começou a ocupar os cargos do parlamento. Então, com essa mudança, as decisões do rei ficaram submetidas às decisões do parlamento. A burguesia, que é o empresariado, começou a ocupar os cargos do parlamento e começou a criar leis, tomar decisões que favoreciam o comércio. Por exemplo, os atos de navegação. Por essa decisão, os navios ingleses, só a eles eram permitidos transportar mercadorias inglesas, eliminando a concorrência. Isso fez com que o comércio inglês tivesse grande lucro e pudesse acumular capital, certo, para poder realizar as mudanças necessárias para a Revolução Industrial. Ou seja, a Inglaterra acumulou capital, dinheiro suficiente para realizar essas mudanças. Bom, continuando com o contexto histórico, vamos ver o segundo motivo que levou a Inglaterra a realizar a Revolução Industrial, que foi a existência de minas de carvão e ferro necessárias para mover e construir máquinas. Todo mundo sabe que as máquinas têm como matéria-prima o ferro. E isso a Inglaterra tinha de sobra lá, ou seja, muitas minas de ferro que produziam o produto necessário para a construção das máquinas. Mas além de ter matéria-prima para construir máquinas, a Inglaterra também tinha matéria-prima para mover as máquinas, ou seja, as minas de carvão mineral. O carvão mineral, ele, quando queimado, quando entra em combustão, ele gera energia necessárias para mover e construir máquinas. A Inglaterra tinha as reservas da matéria-prima suficiente para realizar a Revolução Industrial. Continuando, o contexto histórico, a Inglaterra também tinha mão de obra abundante e barata. Ou seja, eles tinham mão de obra em grande quantidade e que trabalhava a salários baixos. Bom, por que isso aconteceu? Vamos tentar entender como era a Inglaterra naquele tempo. A Inglaterra, como todo país de meados da Idade Moderna, ainda tinha traços do feudalismo, da organização feudal. Então vocês sabem que no feudalismo, as terras, as propriedades rurais pertencentes aos senhores feudais, tinham seus servos trabalhando, plantando e produzindo. Parte dessa produção os servos davam ao seu senhor. O que acontece é o seguinte: com o surgimento das fábricas, com a venda de tecidos, os senhores feudais perceberam que era muito mais vantajoso criar ovelhas
do que ter gente plantando em suas terras. Então, o que a burguesia fez? Olha ela de novo aí. Né? A burguesia criou a lei de cercamentos. Né? O parlamento criou a lei de cercamentos, onde os senhores poderiam expulsar os servos das terras, né? Cercá-las e criar ovelhas, ao invés de ter servos trabalhando. Qual é o resultado disso? Muitos servos expulsos dos feudos, das terras dos senhores, terminaram indo buscar sobrevivência nas cidades onde estavam as fábricas. Ora, para não morrer de fome, as pessoas aceitavam trabalhar por qualquer salário. Quanto mais o salário é baixo, maior o lucro do empresário. Por isso que nós dizemos que a mão de obra era abundante, porque tinha muita gente querendo e querendo a qualquer salário, a salários baixos. Então, se uma pessoa não concordava com o salário, outra pessoa estava ali à disposição para substituí-la no mercado de trabalho. Então, mão de obra em quantidade e barata, mais lucros para os empresários investirem na modernização das fábricas. Então, só para resumir, a Inglaterra criou condições necessárias para o desenvolvimento do comércio, com a Revolução Gloriosa. A Inglaterra tinha matéria-prima para construir máquinas e mover as máquinas, e a Inglaterra tinha mão de obra em grande quantidade e com salários baixos. O que mudou na forma de produção com a Revolução Industrial? Primeiro a gente tem que entender como as mercadorias eram produzidas antes da Revolução Industrial. Então vocês podem ver que a produção antes da Revolução era chamada de produção manufatureira. Ou seja, esse nome manufatureira é porque as pessoas produziam manualmente, tá? Em lugares relativamente grandes, chamados fábricas, né, para comportar vários funcionários. A matéria-prima e os instrumentos, as ferramentas, pertenciam ao patrão. A mão de obra era assalariada, ou seja, os trabalhadores vendiam sua força de trabalho e eram pagos pelo salário. E pelo fato de ter muita gente trabalhando, era uma produção em grande escala. Nessa época aí, em que a Inglaterra acumulou capitais para realizar a Revolução Industrial, nessa época a produção era manufatureira. Porém, vieram as invenções, vieram as máquinas e como passou a ser produzidas as mercadorias com a Revolução Industrial? Bom, a produção passou a ser maquinofatureira. Como vocês podem ver na imagem, as máquinas realizam um serviço que era feito por muitas pessoas. Então, se eu tenho uma máquina que produz por 20 pessoas, eu não preciso de 20 pessoas para trabalhar. Vou precisar de apenas uma pessoa para conduzir a máquina. Então, as máquinas e a matéria-prima pertencem ao patrão. Lembrando a vocês que como as máquinas são grandes, o ambiente tem que ser muito maior do que era antes. Então, não são mais fábricas e sim indústrias. E como as máquinas produzem muito mais rápido e em maior quantidade, a produção era em larga escala. Então vamos raciocinar, gente. Se tem muita mercadoria sendo produzida, se tem muita mercadoria sendo vendida, mais lucro. Bom, nos resta saber então quais foram as máquinas inventadas nesse período, né? Quais foram as invenções do período. Então nós temos aqui o exemplo de 4 invenções que mudaram a forma de produção durante a Revolução Industrial. O primeiro é o descaroçador de algodão, como vocês podem ver, né? A máquina, o algodão era colocado junto com as sementes, passava por uma espécie de escova, essa escova retirava as sementes, armazenava num canto e o algodão sem sementes seguia para o uso, né? Para a produção de tecidos. E aí, outra invenção importante foi a máquina de fiar. A máquina de fiar transformava o algodão em fios. Então vocês podem ver aqui a máquina enrolando, né, os fios e colocando em vários tubos, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo. Posteriormente foi criado o tear mecânico. O tear mecânico costurava os fios e transformava-os em tecidos, certo? Como vocês podem ver aqui, este é um exemplo de um tear mecânico. E por fim, a mais revolucionária invenção foi a máquina a vapor. A máquina a vapor, a princípio, ela era utilizada nas minas, né, para retirar água, né, para os mineiros poderem retirar a matéria-prima. Mas ela foi adaptada
e foram colocadas em barcos, né? Ou seja, qual foi a importância da máquina a vapor? Ela agilizou o transporte e também a produção de mercadorias, né? As máquinas foram adaptadas às fábricas, as máquinas a vapor, agilizou as máquinas já existentes e agilizou também o transporte, né? Sendo que os navios antes só funcionavam a vela, agora funcionam a vapor e levam as mercadorias mais rapidamente ao seu destino. E também foi inventada a locomotiva, né? Que foi adaptada com a máquina a vapor. Então vocês podem ver aqui do lado esquerdo da imagem um exemplo de locomotiva, onde a força do motor puxava os vagões, né, e formando o trem como vocês conhecem. Bom, e as relações de trabalho, como é que ficaram após a Revolução Industrial? Como eu já falei a vocês em alguns momentos, para aumentar o lucro do empresariado, ou seja, para aumentar o lucro da burguesia, as condições de trabalho dos operários eram as piores possíveis. Certo? Veja, por exemplo, a jornada de trabalho chegava até 16 horas por dia, com apenas 30 minutos para o almoço, ou seja, extremamente exaustiva. Os salários eram baixos, como eu já disse a vocês, né? Como havia muita gente querendo trabalhar, aceitava trabalhar por qualquer salário. O ambiente era insalubre, as máquinas a vapor poluíam o ambiente das fábricas, a alimentação é precária, ou seja, para diminuir os custos, o patrão não investia numa alimentação de qualidade. A falta de segurança era muito grande. Lembre-se que as pessoas vinham da zona rural para trabalhar nas fábricas, nas máquinas, sem nenhum treinamento. E aí acontecia das pessoas terem acidentes trabalhistas, perderem um dedo, perderem a mão, perderem um braço. Às vezes máquinas, em seu estágio inicial, né, de invenção, as máquinas ainda não eram seguras, explodiam, matavam as pessoas, poluíam. E por fim, o uso da mão de obra infantil e feminina, como vocês podem ver aqui nas imagens selecionadas, né? Crianças trabalhando, bebês acompanhando suas mães, e aqui crianças trabalhando nas minas de carvão, dá para perceber pelos rostos delas. Então, por que se usava a mão de obra infantil e feminina? Porque eram mais baratas do que a mão de obra masculina adulta, ou seja, precarizar as formas de trabalho para aumentar o lucro da burguesia. Quais foram as consequências, quais foram os resultados da Revolução Industrial? Bom, devido a tantas condições terríveis de trabalho, os operários perceberam que só dava para mudar a situação que viviam se organizando. Então eles começaram a se organizar em sindicatos, lá na Inglaterra conhecida como trade unions. Com esses sindicatos passaram a exigir melhores condições de trabalho, ou seja, um ambiente melhor para trabalhar, mais segurança, melhor alimentação, aumento do salário, né, que era muito pouco, e a redução da jornada de trabalho, com greves, com protestos, como vocês podem ver aqui na imagem. Os operários conseguiram reduzir inicialmente a carga horária de trabalho de 16 para 10 horas por dia. Então esse foi um período em que se destacaram duas classes sociais antagônicas, porque antagônicas, uma atuava, né, contra o interesse da outra, a burguesia querendo lucro e o operário querendo melhores condições de trabalho. Outra consequência da Revolução Industrial foi o aumento das cidades. Tá? As cidades tiveram um aumento populacional considerável. Isso é meio óbvio, né, porque vocês viram que a maior parte da população rural, expulsa das terras, se dirigiu às cidades para tentar sobreviver. Então, cidades como Londres, em 100 anos, passou de 700 mil habitantes para 8 milhões de habitantes. Além de Londres, lá na Inglaterra tivemos Manchester, Liverpool, Lancashire. Todas essas cidades aumentaram, cresceram e se desenvolveram. Para concluir o nosso assunto, a Inglaterra se tornou a maior potência mundial. Isso é meio que óbvio porque quem vende muito, tem muito dinheiro, tem muito poder. Então a Inglaterra aproveitou desse dinheiro e investiu na sua marinha mercante e de guerra. A Inglaterra passou a praticar o colonialismo, o imperialismo, ou seja, conquistar novas terras na África, na Ásia e na América, até para poder vender o excedente dos seus produtos.
É isso, galera. Espero que tenha gostado da aula, tá? Novamente peço a vocês para clicar e se inscrever no canal, né? Dar um like no vídeo para dar aquela força para a gente poder produzir cada vez material para vocês. Agradeço a todos. Até a próxima.